Fala, meu povo, beleza? Dando continuidade ao estudo dos desequilíbrios ambientais, vamos começar hoje a estudar as alterações abióticas. E as alterações abióticas são aquelas alterações que a gente chama no nosso dia a dia de poluição. E o que é que a gente entende por poluição? Ora, poluição nada mais é do que toda e qualquer contaminação do ar, da água ou do solo por quantidades indesejáveis de matéria ou energia, prejudicando a vida. É isso mesmo que você escutou, matéria ou energia, tá? E você deve estar se perguntando, professor, como assim energia ser poluição? Gente, é isso mesmo. E é exatamente sobre tipos de poluição ou tipos de alterações abióticas provocadas por energia que a gente vai começar a estudar a esse grupo agora das alterações abióticas dos desequilíbrios ambientais. E aí, pessoal, fonte de energia como luz, calor e som são normalmente as fontes de energia que podem provocar algum tipo de desequilíbrio, tá? Vamos começar com poluição sonora. Lembra que o som é um tipo de energia que pode provocar, que pode ser um tipo de poluição, podendo provocar desequilíbrio ecológico. A poluição sonora, esse tipo de alteração, esse tipo de desequilíbrio, costuma ser muito comum nas grandes cidades, porque são nas grandes cidades que a gente encontra, por exemplo, esse cenário aí que você está vendo agora nessa imagem, né? E esse tipo de alteração ambiental pode trazer consequências, incluindo para o ser humano. Consequências sérias que vão envolver nossa saúde mental e saúde do sistema nervoso, como, por exemplo, irritação, nervosismo, surdez e outros sintomas relacionados aos órgãos do sistema nervoso e órgãos dos sentidos. Pessoal, poluição sonora, ela vai se dar sempre com barulho ou alto volume de aparelhos de som ou até mesmo outros tipos de aparelho. Lembra que nem sempre a poluição sonora vai ser relacionada a algum tipo de som emitido por um aparelho de som. Pode ser algum tipo de máquina, pode ser algum tipo de construção que gere algum tipo de ruído, gere algum tipo de barulho, provocando um desequilíbrio ambiental por esse tipo de energia, tá? A curto e médio prazo, essa poluição vai provocar irritação nas pessoas, alteração no comportamento dessas pessoas. A longo prazo, vai causar diminuição da audição, podendo chegar até mesmo a surdez, dependendo do tempo de exposição dessas pessoas a esse tipo de barulho. Tá? Então, muito cuidado, porque é um tipo de poluição até mesmo pouco cobrado em questão de provas de vestibulares e Enem, mas que podem aparecer sem problema algum, porque constituem sim desequilíbrios ambientais. Poluição sonora é sim um exemplo do que a gente vê no nosso dia a dia, principalmente em grandes cidades. Para você ter ideia, olha só o que diz a lei. Segundo norma 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e a lei distrital 1065 de 6 de maio de 96. Você está vendo aqui, ó, o máximo limite de decibéis que podem ser emitidos aqui em vários locais diferentes, no período diurno e no período noturno. Por exemplo, áreas estritamente residenciais urbanas ou de hospitais ou escolas. No período diurno, 50 decibéis máximo, período noturno, 45 decibéis máximos. Sítios e fazendas, diurno 40, noturno 35. Área predominantemente industrial, 70 decibéis, diurno 60, noturno. Olha só, local de área mista, com convocação recreacional, ou seja, boates, bares, 65 no período diurno, 55 no período noturno. Pessoal, isso daí, só para você ter noção, o meu vídeo aqui pode aparecer, dependendo do volume que você estiver escutando esse vídeo, pode ultrapassar sem problema algum os 50, os 60 decibéis. Então, só para você ter noção do que está dizendo aí essa lei, e que é claro, você percebe que nada disso no nosso dia a dia é levado em conta, né? Então a gente vê aí o barulho que a gente está sujeito
no nosso dia a dia é muito considerável. Então é uma poluição que você precisa ter em mente que ela vai estar te afetando desde curto, médio até mesmo longo prazo. Por isso a gente precisa ficar esperto não só para a questão de prova, mas também para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, não é? Inclusive, querendo ou não, a gente precisa se preocupar também em questões que possam trazer uma intertextualidade com questões que estão com problemas que estão acontecendo hoje no nosso dia a dia. Então, a pandemia agora de coronavírus é uma situação em que vários locais que são normalmente ricos em poluição sonora, por conta das questões de quarentena ao redor do mundo, hoje esses locais estão aí com um nível de poluição sonora praticamente que inexistente, porque pela diminuição de pessoas circulando, de automóveis circulando nas ruas, né, por conta da questão da quarentena aí decorrente da pandemia de Covid-19. Então fique esperto que tem muito vestibular que traz aí uma intertextualidade muito boa com questões que estão acontecendo no planeta recente, tá? Poluição térmica é caracterizada pelo aumento da temperatura da água, provocando uma alteração no meio, tá? Então isso é o que a gente chama de poluição térmica. Você tem que ter em mente que os organismos, as populações estão bem adaptadas dentro de uma faixa normal de variação dos fatores ambientais, dos fatores abióticos. E entre esses fatores, a temperatura faz parte deles. A gente já falou isso lá no iniciozinho da ecologia. Essa mudança, pessoal, quando é uma mudança muito brusca, né, quando de fato caracteriza uma poluição térmica, ela vai interferir diretamente no sucesso de cada espécie em relação às demais. E isso você já sabe que quando existe esse desequilíbrio aí na interação entre os organismos, a interação entre populações em determinado ecossistema, a gente fala em desequilíbrio ambiental, a gente fala em perda da sinergia ambiental, né? Nosso primeiro vídeo aí desse último bloco de ecologia, né? Então, consequentemente, está instalado aí um desequilíbrio ambiental, nesse caso provocado por outro tipo de energia, no caso calor, no caso temperatura, tá? E onde é que é comum esse tipo de poluição? É muito comum, olha só, em lagos utilizados, né, alguma fonte de água natural utilizada pelos sistemas de resfriamento dos reatores durante a geração de energia. Em que tipo de usina? Em usinas termoelétricas e usinas nucleares, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então são usinas que os reatores esquentam no processo de geração de energia e aí elas utilizam fontes de água para resfriar esses reatores. E aí, logicamente, você sabe da física, né? Quando uma fonte de água ela está esquentando, no caso, ele vai resfriar uma outra fonte, né? O objetivo dessas usinas é resfriar seus geradores, consequentemente, a água vai aumentar em temperatura. E qual a consequência desse aumento de temperatura na água? Existem duas consequências que precisam ter em mente, porque normalmente pode ser isso, seja cobrado em prova. Primeira consequência é que o aumento de temperatura leva a um desenvolvimento maior de fungos e bactérias. Esses fungos, essas bactérias podem ser patogênicas, ou seja, podem trazer dano à saúde dos organismos que vivem nessas fontes de água, né? Provocando doenças nesses organismos, consequentemente baixando a taxa, aliás, aumentando a taxa de mortalidade desses organismos, tá? Uma outra consequência é que o aumento da temperatura, pessoal, leva a uma diminuição da concentração de oxigênio na água. Lembra que o oxigênio está dissolvido na água, né? E quando a gente fala em gás dissolvido em uma solução, quanto maior a temperatura, menor a concentração desse gás dissolvido nessa solução. E isso vai trazer um prejuízo principalmente para os organismos aeróbicos, né? Que necessitam desse oxigênio para sobreviver. Então, quanto maior a temperatura dessa fonte de água, menor também a concentração de oxigênio, consequentemente, maior a taxa de mortalidade dos organismos aeróbicos. Então, muito cuidado que isso pode aparecer em prova, tá? Esses dois exemplos aqui que a gente viu de poluição provocada por fontes de energia. Então, fique esperto, continua teus estudos que a gente vai continuar gravando os vídeos aqui, liberando desse último bloco de ecologia, desequilíbrios ambientais. Valeu, até o próximo vídeo.